Olá, pessoal aqui do YouTube. Estamos começando mais um podcast. Pode contar, você é a dona da sua história. O intuito desse podcast é a gente resgatar toda a nossa força, toda a nossa coragem que já viveu lá atrás e muitas vezes, no momento atual, às vezes a gente fica meio desanimada, sem saber o que fazer, mas se a gente for lá atrás na nossa história, a gente já tem muita coisa que a gente já superou. E com isso a gente resgata a nossa força, a nossa coragem. Porque eu sempre falo, né? O nosso cérebro só reconhece o que ele conhece. Ou seja, a gente já passou por momentos difíceis, a gente vai passar por outros momentos. E se você gosta das histórias aqui do canal, então já se inscreve aqui no canal para você ficar sempre sabendo dos podcasts que aparecem por aqui. E hoje eu tenho a honra de receber a minha querida Dira Lopes. Eu vou fazer uma breve apresentação dela, mas depois ela vai contar melhor, né, sobre o seu trabalho, vai contar a história dela. A Dira Lopes é mentora de liderança, trabalha com carreira, gestão emocional e também trabalha com produtividade, isso há mais de 20 anos. Dira, obrigada por você ter aceitado vir aqui contar a sua história. É isso mesmo a apresentação que eu fiz? Tá certo? Isso, eu tenho mais de 20 anos com liderança e sala de aula também, então eu integro tudo, Sol, para poder mentorar as pessoas hoje. Mas antes de continuar minha apresentação, primeiro eu quero te agradecer imensamente por esse convite. Estou honrada de estar aqui no Pode Contar. E meu coração está assim cheinho de poder compartilhar essa tarde um pouquinho da minha história no seu canal, tão relevante, que contribui tanto para que as pessoas tenham força e coragem de ressignificarem as suas histórias também, conquistarem os sonhos delas. Então, muito obrigada. Eu espero fazer jus aqui ao seu canal e estou inteiramente aqui para você poder conversar, tirar dúvidas e poder inspirar as pessoas. Ah, obrigada. Eu tenho certeza que a sua história vai contribuir com muitas pessoas aqui. E o que que você tem para nos contar? Então, pode contar, Dira. Você é a dona da sua história. O que que você tem para nos trazer aqui? E é legal você falar isso porque eu digo que eu incentivo meus mentorados não a serem protagonistas das suas histórias, mas serem autores, porque eu acredito que a pessoa pode realmente escrever uma história a partir do momento que ela toma consciência. Então, como diz com Augusto Jung, né? Enquanto a gente não tornar o inconsciente consciente, a gente vai chamar de destino. Mas a partir do momento que a gente realmente passa a ter consciência daquilo, a gente pode sim escrever uma nova história. A gente entende que não é só destino, que não é coincidência, que a gente consegue tomar decisões e conseguir finalizar ciclos, escolher novos caminhos. E a minha vida foi feita de muitos inícios e fins de ciclos. Então, eu tive uma história onde eu nasci de uma família bem humilde, na maior favela da América Latina, na Rocinha, sou carioca, aqui no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro. E a referência que eu tenho, assim, é do meu pai, muito trabalhador, que tem né, a terceira série do ensino fundamental, e ele sempre foi padeiro, confeiteiro, lancheiro, trabalhava em padaria, e a mãe dona de casa, mas eu sempre tive uma vontade muito grande de trabalhar, e era um ímpeto, assim, de querer ajudar em casa, inclusive, poder retribuir para eles aquilo que eles me deram. E eu comecei a trabalhar muito nova, só. Eu digo que eu já tinha uma mentalidade empreendedora, sabe assim, com 7, 8 anos eu já vendia adesivos na escola, e em um certo momento eu vendi Já estava babalu uma na... coisa latente em você, essa questão do empreendedorismo. Já, já. Eu lembro que uma vez eu ganhei uma caixa de babalu no Ceasa, que a mãe vendia, tinha uma venda, né, chamava de birosca na época, e eu ganhei uma caixa de babalu num sorteio que teve, e ao invés de eu comer aqueles babalus, eu era um pouquinho ali, devia ter meus talvez 10, 11 anos, 12 anos, e eu pedi minha mãe para vender aqueles babalus e ter o lucro para mim. E ela deixou eu vender, e com o dinheiro daquela venda, eu comprei mais doce, depois comprei mais doce. Então, eu já tinha essa mentalidade desde nova. E com 12 anos, eu fui passar roupa para minha tia, para ganhar também os trocados. Eu lembro que era R$ 10. Nossa, R$ 10 era dinheiro, hein? E aí, depois, eu fui trabalhar numa escola. Com 14 anos, eu comecei a dar aula. Então, fui para a sala de aula, dar aula para a primeira e segunda série. E ali começou a minha carreira. Eu tinha aquele sonho de ser professora, tinha uma paixão por sala de aula. As referências femininas que eu tinha em casa era minha tia e minhas duas tias, na verdade.
de trabalho, né? E elas eram professoras, então daí eu acho que veio o sonho. Mas na minha adolescência, então, eu sempre trabalhei em sala de aula, depois fui cabeleireira, fiz curso, trabalhei em salão e sempre fazendo curso desde os 14 anos. Eu tenho um primo, Sol, que ele brincava comigo, mas o que que você vai fazer? Você Que é tipo vai assim, o que ser que você recepcionista? vai ser quando crescer, né? Tipo isso, você vai ser recepcionista bilíngue, vai atender, vai fazer o cabelo, vai ser telemarketing, administradora, porque eu fazia um monte de curso desde os... A primeira coisa que eu fiz com o meu salário, que era R$ 50 na época, foi pagar R$ 30 por um curso, um pacote de cursos, e R$ 20 eu guardei. Então, no primeiro pagamento eu comprei uma bolsa para mim, depois eu guardei o dinheiro, porque eu tinha essa mente também de poupar e investir e tudo mais. E aí eu fui trabalhando em outros lugares, mas sempre com esse sonho de ser professora. Até que com 19 anos, eu era igual o Júlio daquele programa, Todo Mundo Odeia o Cris. Eu acho que é desse programa, que ele tem dois empregos. Então, eu tinha dois empregos. Eu trabalhava numa empresa de telemarketing muito famosa, de dia, né, na parte da manhã. Na parte da tarde, eu dava aula de inglês e de informática, também contratada, CLT, numa escola. E à noite, eu era monitora no curso de inglês. Então, passava o dia inteiro falando. E eu estava me inscrevendo para a faculdade, para ser professora e tudo mais, até que eu descobri um cisto nas cordas vocais. E ali meu chão desabou, só. Eu pensei, tá acabado o meu sonho, né? Não posso mais ser professora, tenho que pensar em outra coisa. Bom, fato é que eu operei, fiquei bem, fiquei saudável, mas eu não tive coragem mais de investir nessa carreira e fui fazer outra coisa. Fui fazer gestão de turismo, porque eu gostava de viajar, gostava de pessoas, gostava de inglês, eu decidi fazer gestão de turismo. E nesse ínterim, Sol, eu resolvi começar a colocar currículos, né, para outras empresas. E aí eu entrei numa grande empresa como operadora de caixa. E eu lembro que eu só pensava assim: eu só quero uma oportunidade. E com essa oportunidade eu sei que eu vou mostrar meu trabalho e eu vou conseguir me desenvolver. Eu lembro que na época eu tinha passado por uma outra empresa e a gerente falou para mim que ela via que eu poderia estar no lugar dela depois de um tempo, mas eu optei por essa empresa maior porque eu queria ter uma ascensão na minha carreira. Então, carreira para mim sempre foi algo que eu valorizei muito e que eu sempre senti que eu tinha as rédeas, porque dependia do meu trabalho. E eu tinha uma crença, né? Aqui a gente fala crença positiva, uma crença fortalecedora, que eu ouvia muito meu pai falando que trabalho dignificava o homem. Então, eu era aquela que acordava cedo, chegava no trabalho às 6 horas da manhã, rindo, animada. Tipo assim, mesmo tem dia que a gente não tá legal, tem dia que a Sim, gente tá sim. cansado. Nem sempre é Mas, gostoso, é edificante, né? sim, não é, eu não tô romantizando, sabe? Mas eu, de fato, era aquela pessoa que, já que eu tenho que acordar e fazer, então Fazer bora fazer direito, né? direitinho. É, pois é, Parece né? Às vezes que melhor? né, o trabalho nem sempre é edificante, assim, romantismo. Mas se a gente chega no local de trabalho, já de manhã, né? Ó céu, ó vida, bom dia por quê? Né? Então, assim, é um local que você vai passar ali muitas horas do seu dia, até mais tempo que com a sua família. Então, por que não transformar aquilo numa coisa gostosa e prazerosa? Que eu sempre falo, quem faz normalmente quando a gente faz um tipo de coisa, a gente faz as mesmas outras coisas iguais. Então, nem sempre é gostoso estar naquele local. Mas por que não transformar aquilo em algo que seja prazeroso, gostoso, dentro do possível, enquanto você está ali, na verdade? E eu acredito que a vida é assim, nem tudo na vida é Sim, gostoso, né? A vida tem seus desafios, tem seus momentos amargos, tem seus momentos tristes, isso faz a vida. Só que eu também vejo que é uma decisão, né? O tempo inteiro a gente decide como a gente quer se comportar. E se a gente tende a reclamar o tempo inteiro, ver as coisas uhum. negativas, parece que isso vai se Se ampliando. E quando a amplifica, né? gente se amplifica. Quando a gente já olha para um lado mais positivo, isso também se expande. Então, eu ouvi às vezes, quero ver se você vai estar assim daqui a um ano. Quero ver assim. E minha vida era assim, eu sempre fui reconhecida pelas pessoas por ser uma pessoa de sorriso largo, de estar sempre cumprimentando todo mundo. E eu fui
fazendo o meu trabalho, fui me destacando, fiz o meu primeiro processo seletivo com 6 meses, fui reprovada, recebi o feedback da psicóloga, trabalhei em cima daquele feedback e com um ano, finalmente, 6 meses depois do primeiro processo, eu fui aprovada para líder. E aí foi a minha primeira experiência institucionalizada, digamos assim, como líder. Apesar de que, se eu olhar a minha história, eu sempre estava ali em posições de liderança na escola, em outros trabalhos, sendo um ponto de referência para alguma coisa, mas eu não tinha consciência disso. E ali não, ali realmente eu tive meu primeiro cargo de liderança. E aí só, foi quando tudo começou, porque eu brinco que eu fui jogada assim para os leões, né? Tipo, vai. E eu Se com um vira, ano de vai, casa, se vira. te vira. Um ano de casa, eu líder de pessoas com 10 anos de casa, e eu não tinha nenhuma teoria sobre liderança, assim, era tudo aquela coisa meio que nata, o que que eu achava, o que que eu pensava. A empresa era muito rígida naquela época. Eu acho que o momento, lá em 2007, 2008, as coisas eram bem diferentes, né? E eu fui Sim. criada também de forma muito séria pela minha mãe. Eu brinco que ela tinha que ser militar, porque ela é muito rígida. Então, eu também me tornei uma pessoa mais séria, nesse sentido de levar a sério as coisas, o trabalho, as responsabilidades, os resultados. Então, era assim que eu lidava um pouco com os desafios. E a primeira crença que eu desenvolvi dessa vez mais negativa foi que liderança era solitária. Então, eu tinha uma ideia de que eu não podia me conectar emocionalmente com os meus liderados, Assim, o líder porque aqui e os liderados embaixo não tinha uma relação é próxima. isso, e não era nem só pela questão hierárquica da posição de poder, mas era um medo, na verdade. Era um medo, era um bloqueio, uma armadura para me proteger, porque eu pensava assim: primeiro, que, como eu disse, a empresa era um pouco autocrata naquela época, então, se ela visse você rindo para os colaboradores pela câmera, elas podiam, né, os líderes na época podiam achar que você estava dando algum tipo sendo permissiva na sua liderança, então isso era cobrado de uma forma diferente, depois a empresa foi mudando, mas também porque eu pensava assim, pode ser que eu tenha que tomar decisões difíceis. Então, se eu for muito próxima dessa pessoa, como é que eu vou conseguir tomar essas decisões difíceis? Né? O Não fato dava é, para misturar as coisas, não é isso? na minha cabeça, não, né? Na minha cabeça eu tinha que ter um certo distanciamento para as pessoas não confundirem, para eu conseguir ser justa, né? Eu tenho um valor muito forte da justiça. Então, para eu conseguir ser justa, observar ali de fora, não me envolver tanto. Só que, como você falou, a gente passa um terço da nossa vida no trabalho, né? Então, vamos supor que a gente passe aí um terço dormindo, um terço trabalhando e um terço fazendo as outras coisas. Então, o trabalho, a gente está ali dedicado e não tem como não se envolver. E eu até estava falando esses dias num treinamento que eu faço, que eu, antes de entender isso, eu era gestora. Eu só me tornei líder quando eu entendi que eu precisava ser vulnerável, que as pessoas precisavam me ver como outro ser humano que também tinha medos, que também tinha dores, inseguranças, e que isso me fazia ser humano como eles, e isso era conectava. Você se conecta, né? E é engraçado porque muitas vezes, né, as grandes pessoas ainda, a grande maioria acredita que ser vulnerável é um ponto de fraqueza e é justamente o oposto. As pessoas vão entre aspas, né? Se eu mostrar as minhas fragilidades, né, os meus medos, as pessoas vão abusar de mim. E é justamente o oposto. É aí que conecta. Exatamente. Aí que as pessoas abraçam, compram a sua visão, compram a sua ideia, te protegem no sentido de eu visto a camisa com você, vamos juntos. Então é muito bacana, mas eu só pude vivenciar isso com a minha experiência. Foram 15 anos me desenvolvendo. Nessa empresa eu passei por 8 posições diferentes, de cargos diferentes. Eu fui aprendendo, fui vendo que não era assim. A empresa foi mudando a cultura, eu fui passando por treinamentos. Então, a minha cabeça foi mudando e eu fui, obviamente, me conectando mais com as pessoas. E como eu sou muito extrovertida, falante, comunicativa, então
eu acabei conhecendo praticamente a empresa inteira. Então, era aquela que conversava desde a manutenção, ao RH, ao comercial, marketing, saúde ocupacional, fazia realmente aquela interação e foi muito bom, Sá, ó, a gente tá, ó, Sá, olha Sá aí. Sá, gente, é a nossa mentora. Sol. E aí foi muito bom, porque assim, eu pude vivenciar muitas experiências diferentes, né? Eu fui sendo chamada para poder participar de transformação cultural. Então, eu fui uma das 12 líderes da empresa que participou de um processo inteiro de transformação cultural, que era referência. A gente era chamado de GR, Grupo de Referência. Então, era é, guardiã de marca, fui auditora líder de ISO 9001. Então, cheguei um momento que eu estava liderando aí 400 pessoas dentro da empresa, eu tinha um grupo de liderança, tinha outro grupo no centro de controle, e ali fui me desenvolvendo, né? Aos trancos e barrancos, e com erros e acertos, e fui aprendendo. E para mim, uma lição muito grande nisso tudo é que eu era extremamente controladora também, perfeccionista, controladora, eu queria tudo muito certinho e eu precisei me desenvolver. Foi aí que no minha primeira experiência na busca do autodesenvolvimento, em 2018, isso, eu fui para São Paulo, aí na sua terra, e naquela época eu queria fazer o coaching. Um amigo falou assim: vai fazer PNL para você entender como é que o coaching funciona por trás. E eu falei: tá, não sei se é de comer ou se é de beber, mas eu Mas vou. eu tô indo, né? Você está dizendo, eu vou, porque ele para mim era uma referência. E aí eu fui para São Paulo, passei 10 dias imersa no treinamento de PNL. E ali eu comecei a trabalhar essa questão do controle, do perfeccionismo, de ser mais resiliente, não, sei, não resiliente, mais flexível, mais adaptável, de não ser tão avessa ao erro, né? Porque eu acho que você travou, Sol. Oi, Voltou, voltou. voltou. E isso é uma coisa que a gente aprende em geral na infância, né? Então, se você acerta, você não faz mais do que sua obrigação. Tem que tirar Mas se nota você 10 na erra, escola. Isso. então ficar reprovado, nem pensar, né? Tirar uma nota vermelha, Deus me livre. Como é que eu vou falar isso para minha mãe? Então, a gente cresce normalmente, não é generalizando, mas normalmente com esse medo de errar. E que tem que acertar e tem que fazer muito bem feito. Hoje eu brinco que se eu tirar 7,6 já tá bom, e às Já tava vezes ótimo, né? nem Tava sempre na eu quero média, né? tirar 10. Precisava Tá bom, ter. tem coisa. Pois é, eu penso, nossa, gente, quanto final de semana eu passei, né, estudando, não desmerecendo, óbvio, né? Que tinha que tirar a nota 10, né? E aí se É passava, isso. hoje não precisava ter sido 10, podia ser o 7. E mesmo assim É o eu ia 7, aprender, o porque às 8. vezes o ensino que a gente tem é muito de decora, né? Vou decorar isso aqui, né? Vou decorar essa apostila que eu tenho aqui para tirar nota 10. Ai, graças a Deus, tirei nota, não precisa mais daquilo. E aí a gente, Nunca a gente mais também, olha. muita coisa que a gente estudou, que a gente nem hoje nem lembra mais para passar de ano. E a gente ficava de Exato. chicote, né? Essa eu te vejo, que eu também, né? Hoje também já bem menos nessa questão do controle, do perfeccionismo. Você sabe, falando de carreira, eu trabalhei muitos anos no corporativo. E quando eu ia fazer entrevista de trabalho, né? Quais são suas qualidades? Eu sou perfeccionista. Eu enchi o currículo. Eu acho que era por isso que eu não era em algumas não passei, fui reprovada. E não é uma qualidade, né, gente? Claro, a gente tem que fazer Ah, as coisas bem feitas, mas não como trazer aquilo como uma qualidade, né, Dira? Você que trabalha muito com carreira, né? Eu acredito que você em desenvolvimento de líderes, o quanto que isso você percebe que atrapalha nas pessoas? me atrapalha muito justamente por isso, porque as pessoas esquecem que elas estão lidando com o ser humano. Então, elas criam uma barreira hierárquica, muitas vezes elas têm medo do líder que está acima, da cobrança, das punições, do que pode acontecer, e isso acaba distraindo ela do que é mais importante. Então, eu não estou aqui defendendo que a gente tem que fazer mal feito, porque eu nem consigo fazer as coisas mal feito, não é sobre isso. Mas é sobre você conseguir, por exemplo, delegar com tranquilidade, sabendo que o outro vai fazer do jeito dele e tá tudo Uhum. bem.
isso para mim já é sair do controle, já é deixar de ser perfeccionista, porque a posição de ser perfeccionista hoje eu vejo, sem julgamento, mas assim, como se fosse um ego muito inflado, que eu tinha na época de falar, cara, eu sou muito boa, tem que passar por mim, porque eu tenho que revisar, eu tenho que fazer, eu sei que meu olho é clínico e tal. Só que as pessoas também têm muitas capacidades, às vezes até melhores do que as minhas. Faz a mesma Então, coisa, só que ela pode fazer a mesma coisa com um jeito diferente. De repente, aquele jeito é um jeito é mais melhor. rápido, mais prático, muito mais fácil do que a gente ficar ali, né? Se matando. Sim, sim. E o líder, muitas vezes, quando ele começa na liderança, ele tem muita dificuldade de liderar, e às vezes nem só no começo, tá? Às vezes até líderes mais experientes que têm dificuldade de delegar. Por quê? E depende muito do perfil comportamental também. Muitas vezes ele pensa assim: ah, o tempo que eu vou delegar eu mesmo faço. Ah, porque Até eu sou muito ensinar eu rápida, passar para alguém, deixa que eu mesma faço. ainda corre o risco de eu não sair do jeito que eu quero, deixa que eu faço. Então, isso foi me dando uma visão de que, peraí, eu não sou o centro do universo. Se eu aprendi, a pessoa também pode aprender. Não vai sair do meu jeito, mas quem disse que o meu jeito é o melhor? Então, eu comecei assim, bom, eu vou passar a minha visão, o que eu espero, como eu entendo que esse trabalho deva ser feito, mas eu sei que a pessoa vai dar o toque dela e tá tudo bem. E aí eu dou feedback, entendo, aperfeiçoo, mas vai ter hora que eu vou deixar ela sozinha. E caiu uma ficha muito grande para mim, Sol, quando a empresa passou por uma reestruturação muito grande e eu precisei mandar metade da minha equipe embora, tá? Então, o meu cargo, ele foi, a empresa, ela cortou todo o nível hierárquico, o meu cargo e o cargo dos meus pares foi extinto, eu fui recolocada numa posição horizontal, e os meus liderados que não conseguiram ascender para um outro cargo, eles foram mandados embora. Então, eu tinha 18 supervisores na época e 8 pessoas no centro de controle. E pouquíssimas pessoas conseguiram passar para um outro cargo, porque era um cargo como se fosse o meu, ou seja, com toda a responsabilidade que eu tinha antes, e eles iriam virar ali meus pares por conta desse estreitamento no nível hierárquico, e muitos não estavam preparados. Por que não estavam preparados? Porque eu estava lá como mãezona, tudo passando por baixo da minha asa, deixa que eu vejo, deixa que eu olho, deixa que eu decido, e no intuito positivo, que o resultado era redondinho, sabe? Funcionava, eles também ficavam satisfeitos, só que a que custo, a que preço E de aí, não desenvolver quando a gente essas está pessoas nesse. estão. Desculpa te cortar. Só quando a gente está nesse lugar, né, Ah, de querer, como você trouxe, né, de ser a salvadora, a gente traz tudo. Além da gente ficar sobrecarregada, a gente faz com que a uhum, outra pessoa ela não evolua, né? E como você falou, total. não faz no mau sentido. Você falou, tá tudo redondo. Mas a Não, outra pessoa também, o outro está fazendo, então era eu cômodo. não vou evoluir. Aí não vou, aí evoluir, não vou, mas aí a Sim, pessoa fica ali parada, estagnada. era totalmente cômodo, Sol. E eu ficava, como você disse, sobrecarregada. Tava na folga, o telefone tava tocando, tava passeando, o telefone tocando. No fundo, eu me sentia importante. Nossa, né? Precisam de mim. O meu Eu sou ego naquela necessária, época né? Eu sou foi útil. necessário. E era inconsciente, eu não tinha consciência disso, claro que não. Mas foi um baque muito grande quando isso aconteceu, e eu aprendi as duras penas de que eu precisava soltar esse controle, deixar as pessoas se desenvolverem, deixar as pessoas falharem, que fazia parte, que era melhor uma falha daquela do dia a dia do que culminar num desligamento, de eu perder a pessoa, da pessoa não se desenvolver, sabe? Então, para mim, foi uma lição muito grande. Então, essa questão é importante, né, que você trouxe, né, de delegar e deixar a pessoa se desenvolver, como você falou, vai falhando e com essas falhas a gente vai aprendendo, não repetir, né? Isso. Exato, exato. E ali eu fui me desenvolvendo cada vez mais. Eu entendi que a gente não podia deixar a nossa carreira na mão da empresa. Esse foi um outro recado que ficou muito forte para mim, porque num dia
eu era uma referência para um monte de gente. No outro dia, a empresa fez uma outra estrutura e eu passei a ter um outro escopo, uma outra função, e a empresa sobreviveu com outras pessoas fazendo aquilo ali de um outro jeito. Então, eu vi que a minha carreira era sobre mim, que eu precisava puxar as rédeas dela, me especializar cada vez mais, continuar assim dando o meu melhor, mas olhando em paralelo para quem era a Jandira e quem eu queria me tornar no futuro. Então, ali eu continuei no meu caminho de autodesenvolvimento. Então, eu sempre aconselho que as pessoas se conheçam, porque sem a gente se conhecer, a gente não consegue entender os próximos passos. E não é papo assim, piegas, né? Ah, o autoconhecimento. Não, o autoconhecimento, ele tinha que ser ensinado nas escolas, na minha visão. Eu também Isso é acredito uma coisa que nisso. eu tenho certeza, assim. Tira a fórmula de Bhaskara, ensina só para quem quer trabalhar com isso, e ensina inteligência emocional, ensina sobre relacionamento, ensina sobre finanças. Eu tenho certeza que os cidadãos vão ser muito mais bem-sucedidos na sua vida adulta. Por Que a isso gente é que jogado. essa questão da inteligência emocional, eu também acredito que precisava ser ensinado desde de pequenininho, né? Desde a sua casa, depois na escola. Exato. Por quê? O que que a gente vê? Pessoas que têm aquele currículo assim maravilhoso. A pessoa estudou nas melhores faculdades do Brasil, fez cursos fora, né? Fez cursos no exterior, fala não sei quantos idiomas. E na hora que a pessoa vai sentar ali para se desenvolver, uma fala de um gerente, uma fala de um colega de trabalho, de um outro líder, a pessoa já se desmorona. E a outra pessoa que de repente não teve, né, oportunidade, vamos dizer assim, né, de ter acesso a tantos conhecimentos, ela se desenvolve mais rápido, porque ela já tem essa inteligência emocional, trabalha o autoconhecimento, e fala, gente, o autoconhecimento ele transforma. Depois que a gente conhece, Total. depois que a gente viu, não tem mais como desver. Não tem como desver. Então, esse trabalho que você faz, então você, com a carreira, você também trabalha essa questão de gerir as emoções dos líderes, é isso? Total, total. Eu acredito que não tenha como ser bem-sucedido no, é um líder, né, bem-sucedido sem inteligência emocional. Porque, para mim, eu falo que eu só passei por tudo que eu passei e consegui me desenvolver bem com inteligência emocional. Na época eu não dava esse nome, eu nem sabia que era isso, mas foi inteligência emocional, foi resiliência, foi adaptabilidade, foi saber onde eu queria chegar, o que que era inegociável para mim, quais eram meus valores. Hoje eu consigo nomear, tá, Sol? Mas antigamente eu só ia no fluxo, assim, É seguindo no até que flow. eu fui aprendendo. É, no flow. E aí, em 2021 só. Lembra que eu te falei que eu fui reprovada no primeiro processo seletivo com 6 meses de empresa? Sim. A psicóloga falou para mim que eu era muito assim e que eu não saía de casa sem arrumar a cama, na visão dela. E aí eu falei para ela: não, mas eu sou a que saio de casa sem arrumar a cama. E eu sou muito assim porque eu fui criada assim pela minha mãe, de ser muito rígida e comecei a trabalhar muito cedo, então tinha que ter uma postura. Sou baixinha, né, Sol? Tenho 1,5 m. Então, imagina 14 anos em sala de aula para você impor respeito, eu tinha que ter uma postura mais ereta. E aí ela falou: não, mas do jeito que você veio, parece que as pessoas não vão chegar até você, não vão pedir ajuda. Aí eu falei: mas não é assim. Lá as pessoas me pedem. Ela falou: então você tem que mostrar isso aqui, dentro da dinâmica. Falei: tá bom. Aí fui trabalhando, consegui passar. Mas sempre tinham algumas coisas assim, que ou eu estava muito séria, sisuda por causa dos procedimentos, né? Ou eu estava rindo demais porque era meu jeito espontâneo, e aí eu brincava, quando chegou em 2021, que eu aí sim eu fui para o coaching, estava numa sala de aula estudando coaching, e eu brinco que eu cheguei lá manca. Eu já não sabia mais quem eu era, então não sabia se eu tinha que ficar séria demais, rindo demais, andar ereta, andar torta. Aí eu brinco que eu andava mancando, porque eu já não sabia mais quem era eu. Eu era o rótulo daquilo que eu fui aceitando das pessoas. Então, eu fiz até uma palestra colocando um monte de post-it na cara, no corpo, porque eu era aqueles rótulos. E aí, numa ferramenta do coaching, por isso que eu falo que o autoconhecimento é tão valioso, e eu te falo que eu não tinha a menor pretensão de trabalhar como coach, como mentora. Eu fui estudar para poder me desenvolver como líder.
Nunca me imaginei trabalhando assim. E aí, naquela ferramenta, eu entendi tudo. É uma ferramenta chamada Pirâmide do Indivíduo. A Sarah traz como tríade da prosperidade. E ali, que é o ser, fazer e ter, eu comecei a chorar. Tive uma síncope naquela ferramenta, e eu entendi que todo aquele trabalho que eu fazia arduamente, eu achava que tudo tinha que ser difícil, que eu era solitária, mesmo já tendo mais interação, mas eu ainda me sentia solitária, que era uma defesa, que era uma forma de buscar reconhecimento, de buscar validação, e que eu não precisava daquilo tudo para ser quem eu era, que eu Você só podia precisava ser, ser eu você mesma. poderia ser você mesma. Ter autorização para ser quem é. Exato. Ser Que bonito autêntica, isso. ser Ser autêntica. autêntico. E aí eu fui, só que eu já não sabia mais quem eu era, porque eram tantos rótulos que eu já não sabia mais. E eu trabalhava muito, era workaholic já, né? Também não me identificava, mas eu era. E aí eu fui, falei assim, tá, se tirar o crachá, se tirar o cargo, quem sou eu? Se me mandarem embora hoje, quem sou eu? O que que eu gosto de fazer? E aí eu fui fazendo o caminho que eu chamo de volta para casa. Fui resgatar a minha essência lá na infância, na adolescência, quando eu não tinha aquele monte de cobrança, quando eu podia ser espontânea, quando eu podia ser natural. E aí eu comecei a lembrar da Jandira que conhecia a escola inteira, que brincava com todo mundo, que era divertida, que eu tinha perdido um pouco dessa minha Jandira mais juvenil, mais criança, mais brincalhona, que, não, que levava a vida menos a sério, sabe? Aquela Sei. coisa, menos a ferro e Menos fogo. sisuda. Vamos dizer assim, menos sisuda, não Isso! de cara fechada, mas da vida ser Não! difícil, né? É tipo assim, cara, isso não deu certo, eu passava o dia inteiro me cobrando. É assim, não deu certo, não saiu como eu imaginava, né? Poxa, eu tinha uma expectativa, não saiu como eu imaginava, como o dia. Passava o dia inteiro, pegava o chicote e fazia. Você não fez o suficiente, você podia ter ido melhor, e ficava Você poderia naquela. ter E eu tirado falei, 10, não tirou. não, peraí, joguei esse chicote fora. É. E de tudo isso que você trouxe, né? Desde quando você era criança, enfim. O que que você acredita que foi o seu maior aprendizado? De tudo que eu vivi quando era criança, o que que é meu maior aprendizado? De tudo que você passou, né? Qual que é o seu grande aprendizado para a sua vida? Até o dia de hoje, que a gente está, né, em novembro de 2025. Sim, é que as pessoas, elas precisam ser ouvidas, elas precisam ser reconhecidas, elas precisam, só que você olhe nos olhos delas e escute para além das palavras. E isso a gente está fazendo tão pouco hoje. E essa Jandira, que era a mãe lá na escola, né? Nós éramos 10 amigos. E dentro desse grupo eles me chamavam de mãe e tinha o pai. Então, para você ver que eu já exerci um papel de liderança ali, e eu era essa pessoa que aconselhava, eu era a pessoa que ouvia, eu era a pessoa que era brincalhona, eu era a pessoa que chamava atenção quando tinha que chamar. É lógico que eu fui aprendendo muitas outras coisas, aquilo era meio que instintivo, uma característica minha. Mas quando eu fui me desenvolvendo, Sol, e eu entendi que as pessoas queriam ser ouvidas e que elas não iam fazer nada que não fosse linkado à motivação delas, eu aprendi a liderar muito mais as pessoas por inspiração, não porque eu impunha uma regra. Você tem que fazer isso. Não. Eu era exemplo, eu conseguia passar a minha visão porque eu olhava e reconhecia aquela pessoa como um ser humano. No início, quando eu me tornei líder, eu achava que a gente tinha que dissociar o profissional do pessoal. Eu dava treinamento lá no trabalho e eu falava sério, tá? Eu falava para os treinandos, falava assim: olha, gente, agora nós vamos começar um treinamento, vamos passar aqui 8 horas juntos, e eu vou pedir para vocês colocarem ali na porta uma sacolinha, os problemas de vocês, as questões pessoais. Agora a gente vai focar só no profissional.
E como era? Aceitavam bem, porque na época era diferente, né? Era uma outra cabeça. Mas eu estava cometendo ali uma falha, mas claro que hoje eu me perdoo, não sabia disso, né? Funcionava bem, eles focavam, não tinha tanto celular como tem hoje, era uma coisa muito mais regrada, as pessoas tinham um respeito maior, mas depois eu entendi que não é assim. E aí, a maior habilidade que eu desenvolvi ao longo da minha vida, que eu fui resgatando na infância, foi a empatia. Foi conseguir sentar numa cadeira, olhar para o outro, ouvir o que a outra pessoa está falando e procurar ver como ela vê, como ela enxerga, e não como eu enxergo. Essa questão da empatia, né, é um dos valores que eu tenho também. E hoje, né, a gente vê o quanto que isso, as pessoas estão em desuso. Então, é sobre Isso. eu. O outro, É, outra pessoa não existe, é sobre os meus jeitos. E esse trabalho que você faz, né, ele é muito importante para os líderes, né? Eu trabalhei muitos anos no corporativo, apesar que eu já saí faz muito tempo. Mas assim, né, o que você traz, né? Então tem que ser o meu jeito. Eu tô aqui, vocês estão aqui, então você, né? Tinha uma frase, vê se vamos lembrar. É, manda quem pode e obedece quem tem juízo. obedece que tem juízo. É, E eu ouvi essa frase, acho que minha mãe falava muito disso, meu pai, então você vai lá e obedece. Mas não é isso. o obedecer é você abaixar a cabeça e você não dar a sua opinião. Existe a diferença entre obedecer e respeito. Eu respeito a pessoa que Sim, está acima de mim porque ela sim, fez por merecer, por estar ali. Então, esse trabalho que você traz, né, Dira, com liderança, com essa gestão de emoções, ela é muito importante, né? Eu também, que sou terapeuta, também trabalho com essas questões da gestão emocional, e eu percebo, né, acho que você também deve perceber o quanto que isso ficou muito mais latente, principalmente depois da pandemia. A pandemia ela colocou, né, um holofote assim nessas questões emocionais. Se a gente não cuida, então, a gente vê, uhum, eu vejo, né, você também, a quantidade de pessoas com questões de burnout, crise de ansiedade, crise de pânico, depressão, por não sim. saberem lidar com as suas emoções. E também tem uma outra questão, às vezes, porque tem líderes também que são muito ainda, né, nesse, eu tenho poder. Então, obedece aí que você tem juízo. E sair um É, pouco desse e lugar também, né? Só para a gente você trazer essa sua experiência para nós. total, Sol, você falou tudo agora, porque primeiro que é o seguinte, o Brasil ele está número um no ranking de ansiedade mundial. É, hoje o burnout já é uma doença reconhecida pelo OMS como uma doença ocupacional. Então, e como a gente sabe que trabalha muito, né, um terço da nossa vida, então o risco de adoecimento é muito maior. E como eu disse, para chegar numa conclusão, nós somos seres integrais. Então, nós não conseguimos dissociar profissional do pessoal. Então, se eu tenho um problema na vida profissional, isso vai afetar a minha vida pessoal e vice-versa. E eu acredito muito que a vida é cíclica, a vida é uma roda gigante. Se você não aprende a se relacionar, e aí eu hoje chamo de uma inteligência relacional, você está fadado ao fracasso. Porque hoje você está como líder numa empresa, amanhã você pode estar sendo recrutado por aquela pessoa que você tratou mal naquela empresa. Hoje você está Exatamente. empreendendo, está milionário na sua empresa, mas amanhã pode acontecer uma pandemia e você precisar de uma ajuda de um outro empreendedor que você esnobar. Supostamente era o seu concorrente. A gente fala que a gente trabalha com Exato. inteligência emocional e com energia, a gente sabe que não existe concorrência, né? Isso que você está trazendo é Uhum. muito importante. Porque assim, a questão de quem não sabe se relacionar, e quando a gente fala de fracasso, não é só fracasso profissional, é fracasso de vida, né? A gente não se relaciona. E isso a gente pode trazer, né, para os relacionamentos nossos familiares, com os amigos, né? Os relacionamentos interpessoais com os colegas de trabalho, né? Como a gente trouxe, né? Um terço da nossa vida. A gente passa com essas pessoas. E o que você traria para nós de mensagem final aqui, Dira? Eu vou nessa linha da pessoa buscar o autoconhecimento, porque se ela não se conhecer, ela vai achar sempre que a culpa é do outro, que o problema está no externo, quando na verdade o outro é muitas vezes um reflexo de uma sombra que a gente precisa olhar, tá?
Então, eu costumo dizer que se você está passando por um desafio, por um problema, você precisa passar na prova. A prova vem, você precisa tirar ali um 7 para você conseguir passar e avançar de série. Senão, a prova vai se repetir, o desafio vai se repetir, ele vai se repetir em forma de líder, um líder seu, um colaborador seu, um colega seu, um pai, uma mãe, um namorado, uma esposa, enfim. As pessoas vão representar os testes da sua vida. E como não tem como dissociar trabalho de vida pessoal, elas vão vir de diversas formas. E da mesma forma como não dá para dissociar, eu sempre gosto de trazer a reflexão para as pessoas que é, se você tivesse que se imaginar daqui a 10 anos, e daqui a 10 anos você olhasse para trás, o que que você gostaria de ter realizado na sua vida? O que que você gostaria que tivesse acontecido? O que que você gostaria de ter conquistado? Como que você quer estar se sentindo? Quem você gostaria que tivesse do seu lado? Porque isso coloca em perspectiva as suas atitudes do presente para você começar a entender que a vida é efêmera. Eu sei que a gente racionalmente sabe, mas às vezes a gente não tem tanta noção de que ela é tão efêmera. E que você está aqui de passagem. Então, às vezes, o egoísmo, esse medo de perder, né? Medo de perder o emprego, medo de não dar certo, isso é tão efêmero que às vezes a Exato. gente deixa de viver o que é precioso na vida. E as pessoas são o que há de mais precioso. Com elas a gente aprende, com elas a gente dá risada, não tem inteligência artificial no mundo que vá tirar a preciosidade do ser humano. Com certeza. Então, É. trazer esse olhar para o presente, eu acho que pode ajudar a tirar essa ansiedade do futuro, essa busca disfuncional, às vezes, pelo sucesso, tá? Porque sucesso tem vários significados, né? Eu sou uma pessoa ambiciosa, no sentido de querer evoluir, de querer melhorar, de querer me especializar, de querer ganhar mais, conquistar mais, mas desde que isso faça sentido para a minha vida como um todo, para a Jandira de daqui a 10 anos, para as pessoas que eu amo, não só a conquista pela conquista, porque é a minha vida, não é só o trabalho em si, não Exatamente. é É. um game que eu vou dando check ali. Isso que você trouxe é bem importante, né? Essa integração entre vida pessoal e vida profissional. Gira, ficaria aqui horas conversando com você. Tenho certeza que quem, Passo né, rápido. vai assistir aqui vai amar esse nosso bate-papo, né? Essa sua história, né? Que ela é tão cheia de detalhes, tão rica e tão preciosa de todo esse conteúdo que você trouxe aí, da sua vivência, tanto de vida pessoal, quanto da sua vivência quanto profissional. Então, Gira, muito obrigada. Então, obrigada para você Eu que também que esteve agradeço. aqui, que nos acompanhou. Eu vou deixar aqui abaixo o link, se você também quiser contar a sua história, pode entrar em contato comigo, vai ser uma honra poder te ouvir. E também vou deixar aqui abaixo do link aqui do vídeo o contato da Dira, se alguém quiser contratar, falar com essa profissional tão gabaritada que eu conheço e que eu recomendo. Um beijo para vocês, até o nosso próximo Pode Contar. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau.